uma saudação muito especial a todos vós, obviamente, mas muito especial a todos os camaradas e amigos que tornaram possível esta belíssima iniciativa. Uma saudação também à Junta de Freguesia de Pias, que cedeu à CDU para este almoço, este salão. Um salão que, estando assim cheio como está hoje, num dia de semana, camaradas, posso dizer-vos que nos enche de confiança esta iniciativa para os dias e semanas que temos aí pela frente de batalha para as eleições para o Parlamento Europeu. É uma confiança que, também vos devo dizer isto, temos encontrado noutros sítios, um pouco de norte a sul do país, por onde temos andado, temos encontrado esta mobilização em torno da campanha da CDU, esta confiança, sobretudo a partir da base militante, dos ativistas da CDU, mas que depois se estende para lá disso. Há muita gente a reconhecer aquele que foi o papel da CDU, o papel determinante da CDU nos últimos anos da vida nacional. E agora que vamos iniciar um ciclo eleitoral de grande importância para o futuro do nosso país, porque estas eleições para o Parlamento Europeu, já no dia 26 de maio, vão ser as primeiras de outras que hão de vir pouco depois, e estas duas vão ter uma importância muito grande para o futuro do país, e é bom não nos esquecermos, quando iniciamos este ciclo, e não deixar que outros se esqueçam do que foram estes últimos anos da vida nacional. Mas é bom recuarmos até um pouco além disso. É bom recuarmos até 2015, à noite das eleições, e lembrar-nos o que eram dois partidos que, ao fim de 4 anos no governo, 4 anos em que infernizaram a vida da esmagadora maioria da população, dos trabalhadores e do povo, em que empurraram para fora do país centenas de milhares de jovens que aqui deixaram de encontrar condições de vida e de sustento. Foram mais de 500 mil aqueles que foram obrigados a deixar o país. Aqueles que fizeram voltar à mesa de muitas famílias realidades que a gente pensava ultrapassadas e que estavam nos tempos do fascismo, como a fome, e que voltaram a sentar-se à mesa de muitas famílias. E os partidos, estes dois partidos, PSD e CDS, responsáveis por estes 4 anos, em 2015 estavam a fazer a festa, na noite das eleições, e a preparar-se para mais 4 anos do mesmo ou pior. Mais 4 anos em que queriam fazer aquilo que deixaram por fazer. Provavelmente tornar definitivas aquilo que tinham dito que iam ser só medidas temporárias, dos cortes nos salários aos cortes nas pensões. Aliás, já tinham assumido, até com a Comissão Europeia, que eram para cortar 600 milhões de euros nas pensões em pagamento. Queriam também acabar de vender, de privatizar aquelas empresas públicas que não chegaram a privatizar e provavelmente, ou certamente também, atacar a Constituição que, por algumas vezes, os impediu de terem ido tão longe quanto queriam. E nessa noite, em que estes dois partidos se preparavam para estavam a fazer a festa e se preparavam para mais 4 anos, havia um PS que tinha atirado a toalha ao chão e que dava os parabéns ao PSD e ao CDS pela vitória, e haviam outros, do Bloco de Esquerda, que estavam muito contentes com o resultado que tinham tido, mas diziam, bom, há uma boa notícia, foi o resultado que nós tivemos. Há uma má notícia, que vamos ter que gramar com eles mais 4 anos. E logo nessa noite houve uma e apenas uma força, foi a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, que disse: eles não ganharam, eles perderam nesta noite. E só se outros deixarem é que voltam a formar governo. Camaradas, foi o primeiro e decisivo passo para os afastar do governo. Juntamente com a luta dos trabalhadores, a luta das populações que os permitiu isolar, foi possível derrotá-los na Assembleia da República. E foi possível iniciar um caminho de sentido contrário àquele que a gente vinha percorrendo até aí. Até aí nós tínhamos uma certeza, é que cada governo que vinha, fosse ele do PS ou do PSD, ou com ou sem o CDS, deixava isto sempre pior do que tinha encontrado.
Sobretudo com o último governo, só sabíamos que a cada dia que passava, lá vinha mais uma medida de anúncio, mais um corte nos salários, mais um corte nas pensões, mais um ataque a direitos, mais um corte no financiamento da saúde, da educação. A partir desta altura, começámos a discutir não quanto é que se ia cortar, mas quanto é que íamos recuperar. Quanto é que iam aumentar os salários, quanto é que iam aumentar as pensões, quanto é que ia aumentar o orçamento para a saúde, quantos médicos e enfermeiros mais se iam contratar. Pode parecer, e em alguns casos não foi muito, foi coisa pouca. Mas só o facto de termos mudado os termos em que a discussão se tinha, termos passado a discutir o que é que íamos recuperar e não quanto é que vamos perder mais, já significou muito. E isso não teria acontecido não tivesse sido a iniciativa e a intervenção do PCP e da CDU. Todas e cada uma das conquistas. Do aumento do salário mínimo nacional, à reposição dos feriados que nos tinham roubados, à reposição das 35 horas na função de horário na função pública, que ainda não se estenderam ao privado porque o PS se juntou ao PSD para o impedir, até ao aumento do orçamento para a saúde, para a educação, até aos manuais escolares gratuitos, até à diminuição das taxas moderadoras na saúde, todas e cada uma dessas medidas não existiria sem a iniciativa, a intervenção e a luta da CDU. Às vezes, os nossos inimigos, os nossos adversários ficam muito chateados e dizem: vocês querem que tudo o que foi bom foi por vossa causa. Aquilo que há de mau não tem nada a ver com isso. Pois, camaradas, pode parecer simples a explicação, e é, mas às vezes a explicação mais simples é mesmo a mais verdadeira. Não há uma única medida aprovada nestes últimos anos que não tenha tido a intervenção da CDU por trás, e não há nenhum problema que se tivesse mantido, ou nenhuma medida negativa aprovada que tivesse contado com o nosso apoio e que não tivesse contado com a nossa oposição. Mas garantimos todas as condições ao longo destes anos para que se tivesse ido mais longe na resposta aos problemas do país, aos problemas dos trabalhadores e do povo. E se não fomos mais longe, foi mesmo porque na hora H o PS continuou a juntar os trapinhos com o PSD e com o CDS para impedirem que se fosse mais longe. E aqui chegados, aquilo que temos dito, aquilo que a CDU tem dito, é que a opção com que o povo está confrontado, os trabalhadores e o povo estão confrontados com uma escolha. Essa escolha não é decidir se andamos para trás, se voltamos para os anos do empobrecimento ou se fica tudo na mesma, sem respondermos aos problemas que ainda não tiveram resposta e que têm de ter resposta. A opção e a verdadeira escolha com que os trabalhadores e o povo estão confrontados é entre deixar tudo como está ou avançarmos na resposta a esses problemas. E para avançarmos na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, para avançarmos na resposta a problemas do país, só mesmo dando mais força à CDU e dando mais força à CDU já nestas eleições para o Parlamento Europeu. Também porque mostramos, não apenas aqui no país, mas lá no Parlamento Europeu, que ao contrário do que alguns às vezes nos querem fazer crer, não são todos iguais, não foram todos iguais. Apresentámos há não muito tempo o trabalho que andámos a fazer estes 5 anos no Parlamento Europeu. Porque temos esse hábito, ao contrário de outros, antes de vir aqui dizer ao que é que nos propomos, o que é que a gente acha que deve ser feito, a gente vem dizer primeiro o que é que lá andámos a fazer, prestar contas do nosso trabalho. E temos dito que não tememos comparações com ninguém. Pelo contrário, até desejamos que façam essas comparações. Que comparem o trabalho feito pelos eleitos da CDU, pelos deputados do PCP no Parlamento Europeu, com o trabalho feito pelos outros. Em alguns casos, fizeram mais os 3 deputados do PCP que os outros 18, todos juntos. O que demonstra, não apenas do ponto de vista da quantidade do trabalho, que nem sequer é o mais importante, embora só isso seja revelador, mas, sobretudo, do ponto de vista da qualidade do trabalho, que não foram todos iguais, não são todos iguais. Porque, quando lá no Parlamento Europeu se discutiram e decidiram coisas tão importantes, e camaradas, ainda há, mesmo entre camaradas e amigos nossos, quem ache que esta coisa de eleições para o Parlamento Europeu
é coisa pouco importante, que não tem que ver com a nossa vida de todos os dias. É para lá para longe, para o Parlamento Europeu, para Bruxelas ou para Estrasburgo, tem pouco a ver com a nossa vida de todos os dias. Camaradas, já tivemos o tempo suficiente para perceber que as decisões que lá são tomadas todos os dias afetam e muito aqui a nossa vida de todos os dias. E quando olhamos para decisões que lá foram tomadas, como a política agrícola da União Europeia, a política agrícola comum, a PAC, que em 20 anos varreu do país 500 mil hectares de cultivos e pastagens, que nos deixaram mais dependentes do país, que nos deixaram com um déficit agroalimentar que hoje anda na casa dos 3 mil milhões de euros por ano, que nos deixaram com uma dependência de cereais, por exemplo, face ao exterior, mais de 95% daquilo que necessitamos vem de importações. Que varreu essa PAC do mapa do país mais de 300 mil explorações agrícolas que fecharam portas. Nós não somos, ao contrário do que nos querem convencer às vezes, Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido pelas políticas dos governos que tivemos, mas temos riquezas, recursos suficientes para, se bem aproveitados, poder darem um grande contributo para o nosso desenvolvimento soberano. E a agricultura é bem a demonstração disso. Aqui no Alentejo também, durante muitos anos, o povo do Alentejo reivindicou infraestruturas essenciais, algumas ainda por concretizar, mas essa infraestrutura maior que foi o Alqueva. Ele aí está, mas é preciso que o Alqueva sirva para criar riqueza e para criar emprego na região. E às vezes parece que só serviu para criar ricos, que só serviu para apoiar os grandes agrários, os grandes proprietários. Só serviu para apoiar os senhores da terra, aqueles que recebem das verbas da política agrícola comum rios de dinheiro sem ter de mexer uma palha para produzirem o que quer que seja, só por serem donos da terra recebem esses rios de dinheiro. E depois vamos comprar aquilo de que precisamos e que podíamos e devíamos produzir a outros lá fora, aos franceses, aos alemães, aos espanhóis ou a quem quer que seja. Pois é também disto que vive a dívida do país, a dívida insustentável que os governos do PSD e do PS foram construindo. O mesmo nas pescas, na indústria. É impossível olhar para a situação destes setores em Portugal sem perceber o impacto que tiveram as decisões tomadas ao nível do Parlamento Europeu. Decisões que limitam a capacidade do país de investir naquilo que lhe faz falta e de que precisa. Quando hoje olhamos para o plano de investimentos do governo PS e vemos como em grande medida o Alentejo ficou esquecido naqueles investimentos, não podemos separar isto das imposições da União Europeia a que o PS se escolheu vincular e submeter. E por mais que o PSD e o CDS venham tentar, de forma oportunista, atacar o PS pelos resultados da sua política, não podem esconder que eles próprios, PSD e CDS, estão amarrados por opção própria ao mesmo tipo de políticas e de imposições da União Europeia a que o PS também se amarrou. Porque é difícil, camaradas, encontrar. Nós temos lançado este desafio aí ao longo destes meses de campanha, temos lançado este desafio várias vezes, que é, digam-nos lá, meia dúzia de coisas importantes votadas lá no Parlamento Europeu em que o PS, o PSD e o CDS tenham votado de forma diferente. Ainda ninguém nos respondeu a este desafio. E não respondem porque não é fácil ou é mesmo impossível. Porque em todas as decisões fundamentais eles estiveram sempre juntos. Na política agrícola comum, na política de pescas, na política comercial, a aprovarem os orçamentos que cortaram verbas para o nosso país. Não lhes faltou lá os votos de partidos portugueses, do PS, do PSD e do CDS. Estiveram sempre juntos nessas aprovações. Nós não tivemos lá apenas a votar contra e votámos contra tudo o que fosse prejudicial para o país. Mas para além de votarmos contra, apresentámos propostas que mostravam que se podia fazer de forma diferente. Ninguém como nós apresentou tanta proposta de alteração a regulamentos, a diretivas, a orçamentos
Na hora da verdade, porém, faltaram lá votos para defender os suficientes para fazer passar muitas dessas propostas e também os votos de partidos portugueses, nomeadamente estes que referi. Por exemplo, quando se tratou de discutir a distribuição de lugares no Parlamento Europeu entre os países e em que Portugal podia ter recuperado lugares que perdeu, o PS, o PSD e o CDS, mas também o Bloco de Esquerda, juntaram-se para impedir que o nosso país recuperasse os lugares no Parlamento Europeu que perdeu quando dos últimos alargamentos da União Europeia. Mostrámos também aí que era possível outra solução, que era possível devolver ao país aquilo que lhe foi retirado. Quando lá se discutiram questões tão importantes como a legislação que afeta aqui todos os dias os nossos serviços públicos, a legislação que fez com que setores estratégicos fossem entregues a privados, como a banca, a energia, as telecomunicações, os correios, e veja-se o que aconteceu com o CTT desde a privatização, que já lá vão 40 concelhos, pelo menos deste país, que não têm um único balcão dos correios aberto à população, porque passou a funcionar essa empresa não para servir a população, mas para encher os bolsos dos capitalistas que se tornaram donos da empresa depois do PSD e o CDS a terem vendido. Mas também o PS, já neste mandato, impediu que fosse recuperado o controle público sobre essa empresa. E na hora da verdade, quando toda essa legislação lá foi votada também no Parlamento Europeu, porque isto também lá foi votado, PS, PSD e CDS estiveram sempre juntos, do mesmo lado, a votar a legislação que entregou empresas e setores estratégicos do nosso país nas mãos do grande capital estrangeiro. Também aí lá tivemos a mostrar que era possível outro caminho, que era possível e que é necessário devolver ao país aquilo que é do país, para recuperarmos o controlo público sobre setores estratégicos e sobre empresas estratégicas da economia, que têm que funcionar não para dar lucro aos seus donos privados, mas para promover o desenvolvimento do país e promover o bem-estar das populações, das famílias e já agora para servir também as micro, pequenas e médias empresas. Camaradas, mostramos em tudo isto e muito mais que não foram todos iguais ao longo destes 5 anos e até mais para trás. E é também isto que agora, nos dias que hão de vir e nas semanas que hão de vir, temos de explicar a mais e a mais gente. Há aqueles que ainda não estão convencidos da importância destas eleições. Há aqueles a quem vamos ter que chegar nos próximos dias e semanas, e não são os candidatos apenas, camaradas. Somos todos e cada um de nós, todos os que aqui estão, cada um de vós, que tem que numa conversa com aquele outro amigo, aquele familiar, aquele vizinho, aquele camarada, aquele colega de trabalho, ainda não percebeu a importância do que está em causa nestas eleições e a possibilidade que está criada com estas eleições de nós avançarmos num caminho de melhoria dos direitos, dos rendimentos, das condições de vida daqueles que vivem do seu trabalho, dos trabalhadores e do povo e num caminho de resposta a problemas do país. Uma política alternativa, uma política patriótica e de esquerda, que valoriza a produção nacional, que valorize o trabalho e os trabalhadores, que recupere para nós aquilo que é do país e que chama um outro contributo na hora de pagar impostos, aqueles que têm imposto as suas sedes fiscais, porque a União Europeia também o permite, lá na Holanda e noutros sítios, e se safam de pagar cá os impostos que os trabalhadores nunca se safam de pagar. É isto que nestes dias e nestas semanas vamos ter que dizer a mais amigos, a mais camaradas, a mais conhecidos e até a desconhecidos, a todos os que conseguirmos. Porque é assim que nós fazemos as nossas campanhas. Não temos como outros, não andamos, apesar de termos aqui um salão cheio, não andamos aqui com as câmaras de televisão atrás de nós, tirando aqui a dos camaradas que estão a usar esta câmara, mas não são das televisões que logo à noite os portugueses vão ver. Mas também sabemos que se nós não temos as armas deles, também temos algumas armas que eles nem que quisessem e bem que gostariam de as ter, não têm nem nunca terão, camaradas. As armas de quem é capaz, graças a trabalho voluntário, empenhado, militante, encher um salão como este. E esta coragem, esta determinação e este empenho e esta generosidade
que só tem aqueles que aqui andam, não para ter benefícios para si e para os seus, mas para transformar a vida das populações, para a transformar para melhor. Esta coragem, esta firmeza, este empenho, esta generosidade que temos, se as usarmos, camaradas, vamos, apesar da luta desigual que travamos, e sempre travamos, não há novidade nenhuma, não estamos habituados a tarefas fáceis, mas apesar disso, se todos fizermos um bocadinho aquilo que nos cabe, camaradas, vamos com toda a certeza ter um grande resultado nestas eleições na CDU e sair delas com mais força para travar todos os combates que se hão de seguir. Viva a CDU! Viva!